ele encontra pessoas aprisionadas, irmãos. Primeiro ele encontra uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aquela jovem com aquele espírito de adivinhação, a qual nós estamos pregando aqui nesta noite, ele tem poder de libertar a tua alma. Ele tem poder de libertar toda a tua vida. Há pessoas que me escutam que ainda existe uma prisão lá dentro e diz assim: eu não consigo, mas o Senhor está aqui nesta noite para libertar, quebrar as correntes de Satanás, porque Jesus Cristo veio para isso, e todo aquele que dá crédito à sua palavra sairá liberto de todo e qualquer mal pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Ele tem poder. Aleluia! E diz a palavra que quando Paulo ele estava preso em uma prisão, a palavra de Deus nos diz que havia muita gente preso ali. E Paulo, perto da meia-noite, ele começou a levantar um clamor e a orar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que através daquele louvor e daquela oração, a palavra de Deus nos diz que houve um grande terremoto, que as cadeias de todo caíram. Cadeias que caem, isso significa liberdades para viver. E o que o Senhor nesta noite, através da sua palavra e daquele que crê, é ver, aleluia, liberdade na alma. Aleluia. Às vezes a pessoa está livre para ir para todo e qualquer lugar, mas existe algo que incomoda lá dentro. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite que a palavra de Deus, ela tem poder de pôr a verdadeira liberdade na tua alma. Aleluia! Nesta noite, aleluia, a palavra nos diz que Paulo, orando e louvando a Deus, as cadeias de todos caíram. E Deus, ele não dá a sua palavra em vão. Deus, ele não fala em vão. Palavra que ele fala, e se ele está me permitindo falar esta palavra, é porque tem gente que precisa ser liberto aqui. Tem gente que precisa ser liberto na alma, porque Deus não dá a sua palavra em vão. Tem alguém aqui nesta noite que precisa ser liberto na alma e no espírito. Eu creio e eu tenho certeza, porque Ele não dá a sua palavra em vão. Não sei quem é, mas precisa. E você pode nesta noite, se você crer, sair daqui nesta noite com a alma liberta pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, ele ungiu a Jesus para pregoar liberdade. Aleluia! Seja liberto nesta noite pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Seja liberto pelo poder do Evangelho. Creia na palavra, porque Jesus, ele disse na sua palavra: se crere, verás a glória de Deus. A alegria, roubar a esperança, roubar a fé em Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, Apocalipse 3:11: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Coroa fala de galardão, coroa fala
de premiação daqueles que hão de herdar a salvação das suas almas. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que o ladrão ensinou a matar, roubar, destruir. É esse os projetos de Satanás. Satanás, ele vem matar. Primeiro ele mata o homem espiritualmente, depois ele rouba a alma e destrói tudo quanto ele tem. Aleluia. Mas Jesus, ele diz no verso de número logo a seguir, ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenha com abundância. E corroboramos com este pensamento. Jesus, ele prova que ele veio para acrescentar vida para o ser humano aqui na terra, mesmo enquanto tudo parece ser improvável, quando tudo parece não ter jeito, não ter saída. Jesus, ele veio para acrescentar vida para mim e para você. Aleluia. Livro do profeta Isaías, abra sua Bíblia, no capítulo 38, Jesus provando, quando chega a mensagem do Senhor, levada pelo profeta Isaías, vai até a casa de Ezequias, provavelmente até o seu palácio, e diz assim para Ezequias, no versículo 1: naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós estamos aqui diante de uma palavra para aquele homem que o profeta estava dizendo: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Aqui havia uma palavra dizendo para ele que os tempos de vida dele aqui na terra acabou. Aleluia. Mas quando a gente consegue enxergar na palavra que Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância, o profeta, ele vai e traz lá uma mensagem dizendo para aquele homem, porque ele adoeceu de uma enfermidade. Mas quando ele vai a Ezequias e apresenta a Deus o seu clamor, a sua oração, a palavra de Deus nos diz que o Senhor manda Ezequias voltar, Isaías voltar e dizer para Ezequias que lhe acrescentaria os teus dias 15 anos. O que nós conseguimos enxergar aqui, irmãos, em um momento em que tudo parecia ser o final, mas Deus, ele entra com uma oração e uma súplica de alguém que estava desejoso a viver a vida que Deus dá. Coisa boa é a gente desejar viver a vida que Ele nos dá, e mesmo quando tudo parece estar no final, a gente clama ao Deus do céu e Ele nos acrescenta a vida para a gente dar o povo aqui na terra, para que o seu povo bendiga o seu nome e apresente para aquele que não conhece ainda a Jesus como Salvador, porque a vida que Ele dá, a mim e a você, é para que a gente diga para alguém que não tem essa vida, que Ele é vida para alguém. Aleluia. Ele disse suas palavras e ele veio trazer vida. O profeta Isaías, capítulo de número 61, o povo vivia preso. Aleluia. Quando a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, aleluia, para pregar, para trazer as boas novas, aleluia. E o profeta Isaías,
Havia um povo na terra que precisava de restauração. Havia um povo na terra que precisava ouvir a mensagem de Jesus. Havia um povo na terra que precisava de liberdade e abertura de prisão. Faz-me lembrar agora de um texto em que, após Jesus fazer a sua missão, cumpriu a sua missão em pôr liberdade aos que estavam presos no pecado. Veja aí no livro de Marcos, capítulo 2, alguém que estava preso e aquela prisão lhe causou talvez um pecado, uma paralisia. No capítulo de número 2 de Marcos, verso de número 1, que diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, isso quer dizer por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que havia pessoas naquela época. Eu acredito que este homem que era paralítico, ele tinha esses 4 amigos. Coisa boa é a gente ter amigo que nos leva para Jesus, não é verdade assim? E a palavra de Deus nos diz que ele foi levado por 4, aleluia. E sabia que Jesus estava em Cafarnaum, e onde Jesus estava, ele sabia que o milagre poderia acontecer. Não era amanhã, não era no instante que a pessoa se encontrasse com Jesus. Aquele que ouvia a palavra e aqueles que acreditavam na palavra, eles eram curados, irmão, de toda e qualquer enfermidade, porque acreditava na palavra. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que ele foi conduzido ou trazido por 4, e eles se aproximaram, mas não podia por causa da multidão. Mas aqueles amigos, o que eles queriam mesmo era levar o seu amigo que era paralítico, levar ele até a Jesus. E eu quero dizer nessa noite que você também pode ter alguém que pode trazer até a Jesus. Se você recebeu um milagre da parte de Deus, você também deve oferecer Jesus a essa pessoa também. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que eles deram um buraco na telha ou no telhado e abaixaram até onde estava Jesus. Aquele homem, irmão, ele estava naquela condição, talvez, por causa dos seus pecados, porque quando é baixado ele até Jesus, Jesus diz: venho-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Há coisas que acontecem na vida de pessoas que é causa do pecado. O que eu tenho falado aqui é que o pecado ele aprisiona e muitas das vezes traz consequência. Há muitas pessoas que estão no mundo por causa do pecado, carregam em seu corpo o tal do vírus HIV. Não é assim? Quando é em época de carnaval, as pessoas vão se divertir e muitas das vezes por causa do pecado eles em água.
mas João tinha ouvido do Pai que aquele que viesse o Espírito e pousasse sobre ele, esse seria o Salvador do mundo. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que há consolado todos os príncipes. A palavra de Deus nos diz que no âmbito em que o mundo estava, lá no livro ainda de Romanos, no capítulo de número 6, havia uma prisão em que o homem ele não podia se soltar. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, veja o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 6 e 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a palavra de Deus nos diz que havia uma prisão, e esta prisão aqui se chama pecado. O pecado ele aprisionou o homem de uma tal maneira que ele não tinha como escapar dessa prisão. Mas a palavra de Deus nos diz que o salário deste pecado era a morte. A morte aqui, quando falamos de morte, falamos de alguém que está condenado, não é isso? Que está condenado a morrer. O salário do pecado é a morte. Mas em meio a um âmbito em que o mundo estava vivendo de desesperança, aleluia, o profeta diz que, o apóstolo Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus, ele fala da vida eterna em um âmbito em que o mundo estava sobre uma prisão do pecado, e ele disse que em meio a uma cadeia, em meio a uma prisão, que é uma prisão que é difícil do homem se libertar, o homem não se libertava outrora do pecado, não é isso? A Bíblia nos diz que o pecado aprisionava as pessoas de uma forma aonde operava a morte. A morte operava, irmão, no passado sem ter um freio, havia muita matança e as pessoas iam descendo a sepultura sem esperança por causa dessa prisão chamada pecado. E a palavra de Deus diz que justamente o salário deste tal pecado, que é uma prisão, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, ou seja, aparece agora a vida para trazer esperança. A vida chega dizendo que há jeito em um âmbito em que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas agora ele oferece vida, aleluia. Lá no livro de João, ele chega a dizer, aleluia, no capítulo 10, falando ainda sobre isso, ele diz, João 10 e 10, ele diz assim, 10 e 10, ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Aleluia. Jesus, ele fala que o ladrão, com ele está a morte, com o ladrão. Esse ladrão que a Bíblia está falando aqui não é outro ladrão a não ser o adversário da nossa alma.
Pois a Bíblia chega a dizer que ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas quando ele anda bramando, procurando a quem possa tragar, aí tem para aqueles que querem a Jesus, aparece quem? A vida eterna. Jesus é um dom gratuito de Deus que oferece a vida eterna. Jesus ele falou que ele veio trazer vida e que nós tenhamos vida em abundância.